Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Perceberam como que esta semana passou muito rápido? Semana de aulas EAD. E o que vocês acharam? Quero ouvir a opinião de vocês. Curtiram as aulas? Espero que sim. Vamos lá? Produção de textos. Relembrando, pessoal, o gênero textual estudado, na nossa primeira apostila, que seria o texto dissertativo, argumentativo. O que é dissertar? Dissertar é você falar sobre determinado assunto, e argumentar é defender uma tese, ou seja, uma opinião com base em argumentos. Características do texto dissertativo ou argumentativo. Os verbos desse tipo de texto são usados na terceira pessoa. Têm sido cometidos, levaram, tá? Tanto a terceira pessoa do singular quanto a do plural. A linguagem é formal, ou seja, não se usam gírias nem expressões típicas da linguagem oral. As palavras são usadas em seu sentido denotativo. O que é o sentido denotativo? É o sentido verdadeiro, é aquele que não é figurado, é aquele sentido que consta no dicionário. Utiliza-se uma linguagem impessoal, ou seja, não se empregam expressões como eu acho ou na minha opinião, pois já subentende que o autor está expondo seu ponto de vista. Portanto, explicitar isso seria repetitivo. E qual seria o esquema mais comum de dissertação que eu já passei para vocês, O esquema mais comum é este. Primeiro parágrafo, tema, a tese, a opinião, mais o argumento 1, o argumento 2 e o argumento 3. Seria a introdução. No segundo parágrafo, desenvolvimento do argumento 1. No terceiro parágrafo, desenvolvimento do argumento 2. No quarto, desenvolvimento do argumento 3. O segundo, terceiro e quarto parágrafos é o desenvolvimento. Ok? E o quinto parágrafo é uma expressão inicial, reafirmação do tema da tese e mais uma observação final. O quinto parágrafo é a conclusão. Ok? Nós já fizemos diversos textos dissertativos em aula, então é só uma revisão para vocês relembrarem, o que é este gênero tão importante, pessoal. Olha só, o que é dissertar? Falar sobre alguma coisa com propriedade, ou seja, falar algo, de maneira formal, de maneira correta, tendo certeza daquilo que você irá falar. Então, estas são as características de um texto dissertativo argumentativo. Características, que vocês devem levá-las para a vida toda. Vamos lá? Como é a produção de um texto dissertativo? Primeiro, tema. Selecione o assunto que será abordado na redação e escolha o seu posicionamento, a favor ou contra. Em seguida, elabore uma frase que contenha o assunto e sua posição a respeito dele. Por exemplo, redução da maioridade penal, posição, contra ou a favor. Vamos lá, a frase, que seria o tema. A redução da maioridade penal seria uma ação que certamente contribuiria para a diminuição da criminalidade. Isso é a favor. Ou, para a diminuição da criminalidade no Brasil, não é necessário reduzir a maioridade penal, mas sim educar as crianças para que se tornem cidadãos do bem. Este é um posicionamento contra. Então, escolhi o meu tema, certo? Posicionem-se com relação a ele. Segundo,
Após a escolha do seu tema ou da sua tese, pense em 2 ou 3 razões, os motivos, os porquês para defender o seu posicionamento. Vamos lá, exemplo 1, a favor. A prática de crimes por menores é incentivada pela impunidade. Segundo argumento, as instituições responsáveis pela reabilitação desses jovens não têm estrutura física ou psicossocial adequada para a realização de um trabalho eficiente com essas crianças. O segundo exemplo, contra. Na escola e em meio familiar, a criança vai construindo, durante o seu desenvolvimento, valores que transformarão em um adulto digno. Os presídios não têm estrutura física ou psicossocial para receber adequadamente crianças condenadas por crimes diversos. Ok? Estas seriam as razões, os motivos para o seu posicionamento, os porquês. A introdução. Escreva primeiramente a frase contendo o seu assunto e o seu posicionamento e em seguida ligue-a aos 2 ou 3 argumentos. Estará formado o primeiro parágrafo do texto. Quarto seria o desenvolvimento. No segundo parágrafo, detalhe o primeiro argumento. No terceiro parágrafo, desenvolva o segundo argumento. Se houver um terceiro argumento, detalhe-o no quarto parágrafo. E o quinto é a conclusão. Agora, no último parágrafo, reafirme o tema com outras palavras e apresenta possíveis soluções para o problema. Exemplo: com base nas informações mencionadas, é possível observar que reduzir a maioridade penal seria uma importante ação para combater a criminalidade no país. Então, leremos, pessoal, como ficará, esta produção de texto. Como ficou esta produção de texto. Primeiro parágrafo. O título: a redução da maioridade penal. Tema mais a tese. A redução da maioridade penal seria uma ação que certamente contribuiria para a diminuição da criminalidade, uma vez que, observem esses conectivos, uma vez que a prática de crimes por menores é incentivada pela impunidade e, além do mais, as instituições responsáveis pela reabilitação desses jovens não têm estrutura física ou psicossocial adequada para a realização de um trabalho eficiente com nossas crianças. Então, este foi o primeiro parágrafo, a introdução, o tema mais os argumentos. Segundo é o desenvolvimento do argumento 1. Crimes cometidos por menores estão se tornando um fato comum. Cenas de violência praticadas por esses jovens são narradas diariamente e o que mais chama atenção nos relatos é a frieza e o destemor que essas crianças demonstram durante a agressão. Esse comportamento é facilmente justificado pela impunidade. Afinal, é amplamente divulgado que menor de idade não pode responder judicialmente por seus atos criminosos. Logo, eles não têm nada a temer. Então, desenvolvi o argumento 1. A prática de crimes por menores é incentivada pela impunidade. Agora, o desenvolvimento do argumento 2. Além disso, olha este conectivo extremamente importante, que une o terceiro com o segundo parágrafo, como se fosse uma continuação. Além disso, as instituições existentes responsáveis pela reabilitação desses jovens, Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, não costumam apresentar resultados satisfatórios em vários casos. A prova disso está nos noticiários, nos quais é comum o relato de crimes, às vezes até bárbaros, praticados por ex-internos. Com base nas informações mencionadas, olha a conclusão, retomada do que foi dito anteriormente.
Com base nas informações mencionadas, é possível observar que reduzir a maioridade penal seria uma importante ação para combater a criminalidade no país. Olha a reafirmação do tema. Só se espera que governantes e parlamentares possam pensar seriamente sobre o problema e chegar à decisão mais adequada para que a população não continue sofrendo com o crescimento da violência praticada por esses jovens. Pessoal, para que se faça um texto dissertativo, é necessário que tenha conhecimento de mundo, é necessário que tenha leitura, ok? Por que é necessário que eu tenha leitura? Porque eu vou desenvolver os meus argumentos. Eu tenho que ter um contexto para escrever, ok? Não simplesmente, por que é importante reduzir a maioridade penal? Porque sim. Não, porque sim não é resposta. Então vocês têm que buscar argumentos, ok? Por isso que a leitura é extremamente importante. A leitura de diversos tipos de texto, ok? Aí nós temos o resultado, né? Toda a produção para vocês. Ó, o título, o primeiro parágrafo, a introdução, o tema, né? O posicionamento, o desenvolvimento do primeiro argumento, o desenvolvimento do segundo e a conclusão. Este texto dissertativo tem apenas 4 parágrafos, ok? Porque tem-se apenas 2 argumentos. Se tivessem 3 argumentos, teríamos aí 5 parágrafos, ok? Bom, de acordo com o texto, né, que a gente acabou de ler sobre a redução da maioridade penal, selecionei algumas atividades para vocês fazerem, tá? Atividades de interpretação, ok? Respondam, pessoal, todas estas atividades no caderno, beleza? Prestem bastante atenção, releiam o texto, tenham principalmente paciência ao responder as questões, tá? São questões interpretativas, então tenham um pouquinho de paciência. Combinado, pessoal? Muito obrigada, um bom final de semana para vocês. Gente, desculpem porque eu estou com muita dor de garganta, desculpem as falhas aí na minha voz, tá? Estou com muita dor de garganta, mas mesmo assim, bom final de semana, muito obrigada, ok? Cuidem-se, combinado? Um beijo, fiquem com Deus.